A maioria dos empreendedores vive preso na operação, trabalha 12, 14 horas por dia. Eles ainda acham isso legal, falam com isso como se fosse mega positivo. E o negócio só funciona se ele tá. E quando ele para pensar em crescer, ele não sabe nem por onde começar. Aí o que acontece? O faturamento oscila, o mês entra dinheiro no caixa, o outro caixa fica vazio, a equipe não performa, o marketing não traz resultado, não tem lead e tá sempre dependendo da sorte, de indicação ou de cliente antigo para voltar. Cara, isso não é gestão, isso é sobrevivência. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar a estrutura completa, dividida em 3 partes fundamentais para tu entender como o mercado funciona, como os negócios de verdade operam e quais as rotinas você precisa implementar para gerir com clareza e fazer a tua empresa crescer de forma previsível. Eu sou o Felipe Diesel, escalei várias empresas na área de educação e tecnologia para centenas e milhares de clientes. Essa estrutura que eu vou te mostrar hoje é a mesma que eu ensino todos os meses para gestores, empreendedores e líderes comerciais de diversos setores aqui na GH Escola de Negócios. E hoje tu vai aprender como o mercado realmente funciona e o que define o potencial de ganho do teu negócio. São 6 órgãos vitais que todo negócio precisa dominar. Sem eles, tu morre. As rotinas e os rituais da gestão que separam amadores de profissionais e como criar escala e parar de trocar tempo por dinheiro. Bora começar? Antes de tu sair por aí construindo estratégia, contratando gente e gastando dinheiro com marketing, tu precisa entender de uma coisa: o mercado tem regras. E se você não conhecer essas regras, você vai perder muito dinheiro nesse processo. O potencial de ganho do negócio é determinado por 4 variáveis. Se você não entender isso, você não vai conseguir planejar o teu crescimento. A primeira variável é o tamanho do problema. Quanto maior o problema que tu resolve, mais as pessoas estão dispostas a pagar. É matemática simples. Por que médico cobra mais do que manicure? Porque o problema que ele resolve é muito maior. Por que consultoria estratégica cobra mais do que um design de logo? É o mesmo motivo. E a segunda variável é o tamanho desse mercado. Quantas pessoas têm esse problema que você resolve? Se você vende para um nicho de 500 pessoas do Brasil inteiro, teu teto é muito limitado. Só que tu vende para milhões, o jogo muda completamente. E a terceira variável é a capacidade de atender. De todas as pessoas que precisam do que você faz, quantas que tu consegue atender? Isso define o teu limite operacional. A variável 4 é a quantidade de concorrentes. Muitos concorrentes significa briga de cliente, guerra por preço e margem muito apertada. Poucos concorrentes bem posicionados significa que tu tem um poder de precificação. Essas 4 variáveis juntas, elas se mostram se você escolheu um mercado com potencial ou se tu tá lutando uma guerra perdida. Agora vem a parte que muda tudo, que é escala. Escala é a capacidade do negócio crescer e atender mais pessoas, sem aumentar os custos na mesma proporção. E pensando em escala, tem algumas notas. E a primeira nota é a baixa escala, ou seja, um profissional liberal, um barbeiro, um advogado, um personal trainer. Eles vendem hora de trabalho, você vende tempo. Se não trabalhar, tu não recebe. Esse é o modelo com menor escala possível. Uma nota 2 aqui é média ou baixa, por exemplo, curso presencial, workshop ao vivo, consultoria com presença física. Você ainda depende do teu tempo e de um espaço físico, mas dá para ganhar mais com esse modelo, porque tu consegue colocar mais pessoas no mesmo lugar, mas mesmo assim você continua limitado. Já a nota 3 é média. Exemplo, um curso online ao vivo, mentoria em grupo ao vivo. Você elimina o espaço físico, mas ainda depende da tua presença. Melhora, mas ainda não resolve. E a nota 4, média para alta, um curso gravado, um e-commerce B2B com recorrência, um infoproduto. Agora sim, você faz o trabalho uma vez e vende infinitas vezes. Ou você cria um modelo onde o cliente compra repetidamente. E a nota 5 de alta escala, aí sim, são plataformas, marketplace, exemplos como o Uber, iFood, o Airbnb. Tu ganha a transação sem oferecer o teu produto ou serviço, sem limitação de tempo e espaço. Essa que sim é a escala máxima. Então me responde, qual nota é o negócio que você está hoje? 1, 2, 3, 4 ou 5? E baseado nisso, aonde você quer chegar? Agora que tu entendeu como o mercado funciona e o conceito de escala, vamos para o que realmente importa, como os negócios funcionam por dentro. Todo negócio, independente do tamanho, ele tem 6 órgãos vitais. E se um deles falha, o negócio trava. Hoje eu vou detalhar os 3 primeiros, que são os mais críticos. O primeiro órgão é o marketing. E marketing não é postagem bonita no Instagram. Marketing é entender 3 coisas:
mercado, meio e mensagem. O mercado é quem são as pessoas ideais para comprar de você. A idade, a renda, onde é que eles moram, qual que é a dor deles, o desejo. Se tu não sabe quem é teu público, tu tá atirando no escuro. E o meio é onde que o público tá. Ele tá no Instagram, LinkedIn, onde é que ele tá fisicamente, cara? É feira, é parceria, enfim, o erro que a maioria das pessoas comete, tenta escalar em todos os lugares. O resultado, ela não aparece em nenhum. Escolhe um canal, domina ele, depois escala. E a mensagem é o que você quer que chegue no teu público. Campanha, conteúdo orgânico, criativo de anúncio. A sua mensagem precisa ser clara, direta e conectar com a dor dessa pessoa. Mas tem um detalhe que 90% dos empreendedores ignora: a jornada da consciência do cliente. O teu cliente não acorda de manhã querendo comprar de você. Ele passa por estágios. O primeiro estágio ele está inconsciente, ele nem sabe que ele tem um problema. Já no segundo estágio, ele está consciente do problema. Ele sabe que tem algo errado, mas não sabe o que fazer ainda. Já no terceiro estágio, ele tem consciência da consequência. Ele entende que se ele não resolver, aquilo sim vai piorar. E no quarto estágio, ele está consciente da solução. Ele sabe que existe a solução, mas não sabe ainda qual delas escolher. E no quinto estágio, ele está consciente da oferta. Ele conhece o teu produto, conhece o teu serviço e aí sim ele pode optar em comprar. E só depois disso ele passa para o sexto estágio, que seja o teu cliente. Ele compra. O teu marketing precisa levar o cliente por essa jornada. Se você pular etapas, tu perde a venda. E um grande erro do empreendedor é vender só para quem está pronto. Tu tem que educar em todos os estágios. O segundo órgão é a retenção. Escuta isso com atenção. As dores de cabeça estão no marketing, mas o dinheiro está na retenção. Porque não adianta trazer cliente se ele compra uma vez e nunca mais volta. Cliente que fica é aquele que sustenta o teu negócio. Por que a retenção importa tanto? Negócios com boa retenção criam receita previsível e acumulativa. Cliente satisfeito, ele vira teu promotor. E é 7 vezes mais barato manter um cliente do que trazer um novo. Como manter clientes satisfeitos? Cara, perguntando 4 coisas. Quais foram os principais motivos da compra? O que a gente entregou bem e que deve continuar fazendo no teu caso? O que deixamos a desejar e poderia melhorar? E se conhece alguém que poderia se beneficiar do nosso trabalho? Pronto! E agora a regra de ouro que tu precisa gravar. O teu CAC, ou seja, o teu custo de aquisição, mais o custo para entregar o produto ao cliente, ele não pode ser maior do que 3 vezes o teu LTV ou o teu lifetime value, que é o quanto que esse cliente deixa. Traduzindo, se você gasta R$1.000 para trazer um cliente, ele precisa gerar pelo menos 3.000 ao longo do tempo. Se você não sabe essa conta do seu negócio, aí sim tu tá voando no escuro. E o terceiro órgão é o financeiro. A falta de planejamento financeiro é a maior causa de falência das empresas do Brasil. E a maioria dos empreendedores quebra achando que está lucrando. Fluxo de caixa são as entradas e saídas de dinheiro que efetivamente movimentaram caixa no período. Olha o que entrou, olha o que saiu, é simples assim. E lucro líquido são as receitas e despesas baseadas no período em que a operação funcionou, mesmo que pagas ou recebidas a prazo. E aqui vem o pulo do gato. É possível ter fluxo de caixa negativo e lucro líquido positivo ao mesmo tempo. Como? Se tu vendeu muito, mas recebe só mês que vem, o teu lucro existe, mas teu caixa tá vazio. Por isso você precisa acompanhar os dois. Tem os 3 indicadores que tu precisa dominar no teu negócio. É a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita, mostra quanto da receita vira lucro de verdade. E a margem de contribuição é venda menos os custos variáveis. Esse valor precisa cobrir os custos fixos e gerar lucro. E já o ponto de equilíbrio é o mínimo de vendas que você precisa para a margem de contribuição cobrir os custos fixos. Abaixo disso, tu está perdendo dinheiro. Se você não acompanha esses números toda semana, tu não tá gerindo, tu tá apostando. Agora que tu já entendeu os 3 órgãos vitais mais críticos do teu negócio, falta uma coisa: implementar rotinas que garantam que tudo isso funcione na prática. O papel do gestor não é fazer o trabalho, é definir meta, acompanhar, cobrar e ajustar a rota. E isso é feito principalmente através de reuniões e processos. Reunião estruturada. São 4 rituais que todo negócio sério precisa ter. O primeiro deles é o weekly, ou semanal. Avaliar a meta da semana anterior, bateu ou não? Definir o plano da semana atual e priorizar as ações mais importantes para atingir a meta. Garantir que todo mundo sabe o que precisa fazer. Esse ritual mantém o time alinhado e focado. Sem ele, cada um faz o que acha que é prioridade. O segundo ritual são objetivos estratégicos. O que precisa ser feito? Uma frase simples que descreve o resultado do ciclo. Quem é o responsável?
uma pessoa só é dona, até quando aquilo vai ser feito, prazo claro, indicadores até 3, evidências fáceis de medir que mostram se você chegou lá. Um exemplo? Objetivo estratégico: aumentar a receita recorrente. Responsável é Sheila. Prazo até 30 de junho. Indicadores: fechar 20 contratos de assinatura, bater 100 mil de recorrência com churn de 5%. Agora, cada pessoa vai criar o seu seguindo exatamente essa estrutura. E o terceiro ritual, one-on-one. São conversas individuais para entender o que está travando aquela pessoa. Questões técnicas, é falta de treinamento, é questões comportamentais, é questões pessoais que estão afetando a performance dela no trabalho. Líder que não faz one-on-one não conhece o time e não consegue destravar a performance. E o quarto ritual é um plano de desenvolvimento individual. É um documento que norteia todas as conversas e o one-on-one. Ele define resultado, objetivo de desenvolvimento pessoal e as habilidades que precisam ser aprimoradas. Isso garante avaliação técnica e objetiva. Não tem eu acho, tem dados. Esses 4 rituais criam estrutura, e estrutura gera performance consistente ao longo do tempo. Um bom gestor cria um ambiente, processos e rituais que garantem a performance ao longo do tempo. Gestão não é um dom, ela é um método. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar com clareza. Para resumir tudo o que a gente viu hoje, 4 variáveis determinam o potencial de ganho. E a escala define se você vai trocar tempo por dinheiro ou construir um patrimônio. E marketing é mercado, meio, mensagem e jornada de consciência. Retenção exige que o LTV seja 3 vezes maior que o teu custo de aquisição. E financeiro exige dominar fluxo de caixa e lucro líquido. A reunião semanal alinha time, objetivo estratégico elas criam direção clara, one-on-one destravam performance, plano de desenvolvimento individual constrói desenvolvimento técnico. Se você quiser sugerir algum tema para o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. O objetivo desse lugar é simples: ensinar gestores e empreendedores a crescer com clareza, método e previsibilidade. Sem achismo, sem receita mágica, sem ilusão. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e bora construir empresas de verdade.